A gente ficar de pé e falar juntos o título da mensagem de hoje. Amém? Vamos lá? As lições necessárias para a edificação da igreja. Amém. Bom, irmãos, graças ao Senhor chegamos aos capítulos, ao desenvolvimento do capítulo 17 e o capítulo 18. Na mensagem passada, nós vimos sobre os 3 primeiros versículos, verdade, os 8 primeiros versículos relacionados à visão do Monte da Transfiguração. Nessa mensagem passada, nós vimos que o nosso Senhor Jesus, além de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio a essa terra de maneira humilde e simples, que não tinha beleza nem formosura, ele um dia voltará uma segunda vez, não mais com essas características, mas como o Cristo glorioso e majestoso. Essa visão que foi vista pelos 3 apóstolos, por 3 de 12 apóstolos, foi muito significativa, porque isso marcou a vida deles. Tanto a vida do apóstolo Pedro, que registrou em uma de suas epístolas, a visão gloriosa que ele teve, ali chamou de Monte Santo, e também o próprio apóstolo João também foi tocado pelo que ele experimentou no Monte da Transfiguração, narrado aqui por Mateus no capítulo 17. O que nos chama a atenção aqui, 3 coisas devemos guardar no nosso coração. A primeira delas é que esse episódio, à luz do capítulo 17, versículo 1 de Mateus, diz que ocorreu 6 dias depois. 6 dias depois, conta-se então o 7º dia. De acordo com, eu acho que é 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se é o 7º dia aqui, voltando para Mateus 17, versículo 1, então nós estamos falando do 7º 1000 ano, porque se para Deus um dia é como 1000 anos, o 7º dia narrado aqui é o 7º 1000 ano. E contando que de Adão até Abraão, 2000 anos, de Abraão até a primeira vinda de Cristo, 2000 anos, da primeira vinda de Cristo até os dias atuais, 2000 anos, nós temos uma sequência de 6000 anos, 3 períodos de 2000 anos cada, e estamos próximo do milênio, que é o dia do descanso. De acordo com Hebreus capítulo 4, o milênio e a segunda vinda de Cristo, onde ele vai estabelecer seu reino glorioso aqui, também é chamado de o descanso por vir. Então, em outras palavras, Deus e o homem no milênio descansarão. A exemplo do que ocorreu quando o Senhor restaurou o universo em 6 dias e descansou no 7º, indicando ali que aquilo ali era uma figura daquilo que estava por vir. Então, o Senhor está aqui mostrando um quadro da sua segunda vinda para os 3 apóstolos. Segunda coisa que deve nos chamar a atenção: para participar dessa visão, nem todos serão contemplados. Eram 12 os apóstolos, mas o Senhor convidou apenas 3. 3 de 12 é o equivalente a 25%, é 1/4 dos apóstolos. Uma figura de que o Senhor quer que toda a igreja seja arrebatada, mas o Senhor vai arrebatar aqueles que dentro da igreja são aqueles que se dispuseram mais, que se esforçaram para entrar naquele descanso. Então isso aqui deve nos chamar a atenção. Quais são os requisitos que eu devo reunir para estar entre aqueles que serão contemplados?
Então eu não posso relaxar. Estamos muito próximo do fim e nós não podemos relaxar. Talvez você possa pensar: mas eu entrei na vida da igreja ontem, será que eu já vou ser contemplado comparado ao Jarbas que desde jovem, né, já estava aqui? Aí entra aquela palavra de alento, né, que o irmão Pedro tem compartilhado conosco. Não é uma questão de estágio, mas é uma questão de estado. Eu posso ter corrido muito tempo, mas se eu resolvo relaxar no final do percurso, eu posso então, o meu estágio pode estar compatível com a minha idade espiritual, mas o meu estado nesse momento está dizendo outra coisa, né? Está, de certa forma, confrontando com todo o investimento que o Senhor fez em mim. Então não é uma questão de estágio, mas de estado. Como você está hoje? Amém? Se esforce para estar no Espírito hoje. Amém? E quando a gente fala de esforço aqui, é tomando emprestado as palavras de Mateus, né? Do capítulo 11. De que aqueles que se esforçam, né, vão herdar o reino dos céus. E esforçar aqui é viver no Espírito. Amém? Porque o nosso esforço natural, nós não vamos conseguir. O terceiro e último ponto que deve nos chamar a atenção no capítulo 17 é que esse evento marcou a vida dos apóstolos, a visão que eles tiveram, que era apenas um ensaio da segunda vinda de Cristo. Hoje o Senhor está compartilhando conosco isso. Você e eu podemos contemplar à luz do registro dos apóstolos essa experiência e tomar isso como uma advertência ou também como um encorajamento. O Senhor não quer que você entre no reino sem ter uma fotografia antes. A fotografia está aqui no capítulo 17. Assim como eles tiveram essa visão e foram marcados, nós também precisamos ter essa visão e sermos marcados. Amém, amados? Muito bem. Aí depois que o Senhor fala, então, do Cristo glorioso, falou sobre a edificação da igreja no capítulo 16, falou sobre nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor. Na segunda parte do livro de Mateus, segunda parte do capítulo 17, o Senhor então vai desenvolver as lições necessárias para a edificação. Aí vem a edificação na prática. Como dizíamos quando éramos crianças, né? Agora é edificação na vera. Amém? Já jogou bolinha de gude, né? Já jogou bolinha de gude. É na brinca ou na vera, né? Não, é na vera. Amém? Agora é na verdade. Amém? Então como é que se dá essa edificação? Essa edificação se dá com a gente lidando com algumas de nossas dificuldades naturais. Nós, por causa do pecado, nos tornamos inimigos de Deus. Em Cristo fomos reconciliados com Ele. Então é como a figura do povo no deserto, né? Saiu do Egito e foi colocado no deserto. Então eles saíram do Egito. Nós somos salvos do mundo. O Senhor nos tirou do mundo. Amém? Espiritualmente falando. Mas o quanto do mundo saiu de nós? Porque o povo estava lá no deserto, tinha saído do Egito, mas de vez em quando lembrava os pepinos, as cebolas, os alhos, como eu estou com saudade e tal do Egito. Mas se esquece da outra parte ruim do Egito, né? Que eles eram escravizados, eram fustigados com varas para poder produzir, né? Quando eles tinha ali à disposição deles a palha, né? Eles produziam um tanto. Aí foi tirado a palha, eles tinham que pegar a palha e tinha que produzir o mesmo tanto. Então, em outras palavras, eles eram escravos no Egito, mas só se lembravam da parte boa, que tinha um preço, né? Então, espiritualmente, o que isso tem a ver conosco? É que nós saímos do mundo, mas o mundo ainda não saiu plenamente de nós.
Isso se dá com a segunda parte da nossa salvação, que nós chamamos de salvação orgânica. É quando a gente vai sendo trabalhado pelo Senhor, circunstâncias que o Senhor nos permite passar para a gente aprender lições, e mais do meu eu sair e mais de Cristo entrar. Não pensa que é só mais de Cristo e o seu eu fica ali intacto, não. Seu eu e o meu eu vai sofrer abalos. Agora, qual é o objetivo desses abalos? É para que o Senhor encontre caminho, encontre espaço para a vida dele ser estabelecida em nós. Bom, aí a primeira cura que o Senhor realiza depois de fazer a revelação, óbvio, tem aqui no versículo 9 até o versículo 13 de Mateus 17, o episódio da vinda de Elias, né? Eles perguntaram para o Senhor se Elias já tinha vindo, né? Ele diz assim: e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Versículo 10. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, o Elias daquela época, representado por João Batista, já havia vindo. Mas o Elias dessa visão do capítulo 17 ainda não veio, tá? Quando é que Moisés e Elias virão? Quando for deflagrada a grande tribulação. Porque Moisés e Elias vão pregar para os que ficaram na grande tribulação, encorajando-os, né? A que sejam perseverantes, a permanecerem firmes no Senhor, a mesmo em face da morte não amar a própria vida e tal. Eu não quero encontrar com Elias e Moisés nessa época. Quem quer, diga amém. Muito bem, muito bem. Estão prestando atenção. É amém, né? E não amém, né? Amém. Porque se você disser amém, que você quer encontrar Moisés e Elias, você está dizendo que quer passar pela grande tribulação. E o Senhor promete sermos arrebatados antes da grande tribulação. Então, sob esse ponto de vista, Elias ainda não veio. Então, se vocês ouvirem falar aqui, ou por aí, que Elias já veio, tá? Nesse contexto, pode dizer que isso é engano, isso é fake news. Amém? Muito bem. Versículo 14. Versículo 14 do capítulo 17 diz: e quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Ele disse que o filho dele era lunático, que se atirava no fogo e se atirava na água. Versículo 16: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Então, para lidar com esse tipo de situação, não é uma vida, digamos assim, comum, cristã, que vai resolver.
Nós precisamos sempre de ter uma fé cada vez mais crescida para lidar com os desafios da era presente. E como é que a minha e a sua fé cresce? À medida que a gente ouve a palavra. Lembro daquela figura do que o Esdras compartilhava, né? De um caminhãozinho que trafegava, né? Trazia então a palavra, que carregava com si. O caminhãozinho era a palavra, que trazia como conteúdo a fé. Então, quanto mais eu ouço a palavra, mais a fé é gerada em mim. Por exemplo, não é incomum que nós passemos por situações que nós julgamos serem impossíveis de serem superadas, mas de repente você está lendo a palavra e você se depara lá com aquela experiência de Josafá, onde Josafá vê um exército enorme, numeroso, bem numeroso, maior do que o exército dele, e o Senhor diz para ele assim: fica quieto, não faça nada, quem vai pelejar por você vai ser eu. Aí você passa por aquela passagem, exatamente no momento em que você também está passando por uma situação muito semelhante. Ou seja, você está em grande desvantagem naquela situação. Mas você aí toma aquela palavra como sua. Aquela palavra foi dada para Josafá: fica quieto. Mas você diz, você toma aquela palavra para você: poxa, eu também vou ficar quieto. Eu vou aguardar o Senhor lutar essa guerra por mim. O Senhor lidar com essa situação por mim. Aconteceu há milhares de anos atrás, mas você traz aquele fato para a sua experiência pela fé e aguarda no Senhor. E quantas não são as experiências de alguns que estão aqui que viram isso acontecer, né? Passei por uma situação em que essa palavra era o que eu precisava ouvir. Porque eu, por natureza, quero fazer. Eu quero intervir, eu quero agir. Mas eu disse: fica quieto. Não faz nada. Deixa que eu vou pelejar por você. Amém? Então isso é tomar a palavra com fé. Agora, se eu não tenho a palavra de Deus, como é que eu vou agir? Eu vou agir segundo o meu preconceito, segundo minha avaliação pessoal, segundo as minhas experiências, e a maioria delas é de fracasso. Então, por isso que eu preciso ter contato com a palavra de Deus. Mas o ponto que deve nos chamar aqui, sob a ótica da edificação, é o que significa ser lunático. Quando a gente vai no original grego da palavra lunático, nós vamos ver que também tem uma acepção que sofria de epilepsia. E a epilepsia, eu não vou me lembrar aqui do conceito, não sou médico, nem memorizei, mas as irmãs que gravaram aí podem me ajudar, né? Que gravaram essa semana, né? Quem gravou a segunda-feira? Não está aqui, né? Foi a irmã jesuíta. Então ela está livre, né? Vocês estão descansadas aí de responder, né? Mas eu acho que não foi na segunda-feira que foi falar disso, não. Foi depois. Quem foi que falou sobre isso? Vamos ver? Terça-feira. Foi salva do gongo. Mari França, você gravou qual dia? Sábado. Não teve, né? Então tá livre, né? Nem sexta. Olha só, rapaz. Vou preparar umas perguntas de quarta em diante. Não, fiquem tranquilas. Então ali na epilepsia, né? A epilepsia é o quê? É consequência, acho que a definição mais simples aqui para o momento é a desconexão que existe entre o sistema nervoso central, né? Do restante do físico, né? Então começa a haver aquelas reações, né? Aqueles choques, né? Aqueles curtos-circuitos. Então, por causa dessa desconexão do cabeça. O irmão Pedro usou a própria experiência dele, né? Estava tomando banho, num belo dia, sentiu fraqueza na mão direita. É mão direita, né? Sentiu fraqueza na mão direita. Tinha sensibilidade na mão, mas não tinha a mesma força de outrora. E daí, investigando, viu que há um nervo, né?
que passa por aqui e estava sendo pressionado por uma das vértebras da cervical. Então atrofiava, né? Foi atrofiando a mão dele. Então essa conexão com dificuldade ou a desconexão é muito ruim. Já pensou? Meu braço, né? Vai tudo tombar, vai tudo ficar descontrolado. Então por isso que a gente precisa dessa conexão, né? Se o nosso corpo físico precisa dessa conexão com o cabeça, muito mais nós, os membros do corpo de Cristo, precisa estar conectado a Cristo. Então nesta altura aqui, a gente vê que a primeira importante lição que a gente deve associar, tomar para a edificação da igreja, irmãos, é manter nossa conexão com o cabeça, que é Cristo. A primeira grande lição, embora ele não enumere isso como uma lição, eu acho que vale a pena a gente considerar como uma lição, que rege todas as demais ações aqui, é manter a conexão com o cabeça. Recentemente demos testemunho, né? Fomos no domingo partir o pão com a igreja em Ceilândia, e ali as irmãs puderam dar testemunho do quão funcionáveis, né, estão sendo na vida da igreja nesses dias, né? Os irmãos de frente valorizando o dom das irmãs, o ministério de cada uma, a porção de cada uma, dando liberdade para que possam servir, para que possam manifestar seus talentos, né, a fim de que a igreja seja edificada. E aquilo ali, de certa forma, era um encorajamento, não necessariamente para as irmãs de lá, mas para a liderança, né, tomar esse caminho também. Agora, por que está dando certo aqui? Porque as irmãs são irmãs que procuram estar coordenadas com a liderança da igreja. Ninguém está aqui igual uma galinha sem cabeça, né, fazendo coisas aleatoriamente. Não, tem uma coordenação, tem uma comunhão, né, e a gente age de acordo com essa comunhão. E quando isso não é respeitado, não é considerado, a gente perde a bênção. Não porque os irmãos da liderança são alguma coisa, né, neles mesmos, é porque o Senhor estabeleceu essa ordem para que justamente não haja confusão. Já pensou se cada membro resolve fazer uma coisa? A minha mão está aqui, eu tô com o meu corpo ali coordenado para ministrar essa palavra, e a minha mão começa a ficar aqui distraindo, aqui vai distrair os irmãos da palavra. Então por isso que a gente precisa estar debaixo desse fluir da autoridade de Deus. E é isso que o Senhor quer nos mostrar com essa cura desse jovem possesso, mostrando a importância da gente estar em coordenação com o corpo. Na segunda-feira, que foi o dia que a gente fez a reunião de serviço geral da igreja, quanta luz nos jorrou ali. Quanta luz, quanta ajuda não tivemos para como ajudar nossas crianças com as dificuldades que elas enfrentam na escola. Olha, irmãos, quem faltou essa reunião de coordenação de segunda-feira perdeu pelo menos aí uns 6 meses de vida da igreja, de atualização. Agora você pode recuperar na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira nós vamos dar continuidade, porque não foi possível esgotar os assuntos e os demais serviços. Mas eu particularmente, sem falsa modéstia, sem hipocrisia, eu fui muito ajudado. Eu fui muito ajudado. E não quero perder nenhuma reunião mais da igreja. Não sei se vocês estão percebendo, vocês não vão perceber, porque só quem sabe vai perceber, mas o irmão Jarbas não trocou de roupa desde de manhã, e eu também não. Eu também quero me expor, também não troquei de roupa. Não deu tempo. Hoje de manhã fomos para... Ele abriu a loja dele e depois correu para Águas Claras, né? Eu peguei o Elias, Elias também não tomou banho não, né? Abre o jogo, beleza. Nós temos que ter... Trocou, né? Trocou a camisa sem tomar banho. Graças a Deus. Vai virar só podcast. Vai ouvir só vozes. Então, por que a gente passou por isso? Porque de manhã cedo a gente já estava envolvido com as coisas do Senhor. Fomos para a comunhão de varões em Águas Claras. Chegamos lá, ficamos até meio-dia, né? Eu tinha que
Aí ele voltou um pouco antes, né, para o trabalho. Eu e Elias voltamos com o Rodrigo. Tu também não? Agora tu não tem desculpa, tá? Se tu não tomou banho, a culpa é tua. Desculpe, irmãos. Tá expondo tanta gente aqui. Não, vamos nos limitar a esse grupo aqui, tá bom? Muito bem. Agora já vai ter restrição. Agora as irmãs vão fazer assim, ó. Amém, irmão? Então, aí de tarde já tinha os irmãos que tinham que levar os adolescentes, né? Para a comunhão lá em Brasília, né? Eu tive que me preparar para essa reunião, né? Então fiquei ali, distraí um pouquinho, vendo a programação da TV, que eu gosto de Fórmula 1, né? Desculpa apresentar essa fraqueza para os irmãos, mas por favor orem por mim, né? Enfim, aí vim para cá, né? Terminei de fazer o esboço, né? Vim para cá e tal. Eu ia ficar quieto, mas agora estou expondo que eu não tomei banho, né? Mas quando eu voltar, eu prometo que eu vou tomar banho. Desde as 2, ó, desde as 14 horas. Olha aí também, olha, gente. Eita, é a reunião dos embanhados. Olha aí. Muito bem. Olha, tá vendo? Mas o que a gente quer mostrar, irmãos, é essa vida intensa da igreja, né? Nos proporciona tantas coisas, né? Então, o Jarbas estava sussurrando no meu ouvido no período dos hinos, né? Falando que isso remete ele a uns 10 anos, né? Que 20 anos atrás da vida da igreja, onde as reuniões eram 3 reuniões, né? Num dia só, e a gente não tinha descanso. Qual é um dos grandes benefícios desse tipo de vida da igreja intensa? É que não sobra tempo para pecar. Você está tão ocupado ali que não sobra tempo para pecar. Então isso é muito significativo, né? Enfim, então a primeira lição importante, irmãos, é essa conexão com o cabeça. Amém? Segunda lição. Olha, eu vou tomar como lição, mas na sequência do alimento diário não é essa, né? Aí o Senhor vai e fala sobre a sua morte e ressurreição. Versículos 22 e 23, capítulo 7 de Mateus diz: reunidos eles na Galiléia, disseram-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente, né? Novamente eles ainda não estavam adaptados com essa verdade de que o Senhor iria partir, né? Que era o tema do assunto entre Moisés e Elias e o Senhor, né? Estavam falando sobre a partida dele à luz de Lucas capítulo 9, não é isso? Então, aqui o Senhor novamente fala pela segunda vez que ele precisa morrer e ressuscitar. Por que ele tinha que morrer e ressuscitar? Porque a igreja precisava ser edificada. Eloá, por gentileza, apresenta aquele slide que eu mencionei para você, para que a gente possa aqui interagir com os irmãos. Muito bem. Lembrando de dar o ESC, né? Muito bem. 10 bitcoins essa aula, tá? Pode pedir emprestado para sua mãe. Muito bem. Então, enquanto ela prepara aí, o preço para a igreja ser gerada e, consequentemente, edificada é alto, é muito alto. Agora, ao longo desses anos que nós passamos, né, como cristãos, como pessoas comprometidas com o Senhor, em que fase da edificação você e eu estamos? O projeto é a parte, né, por exemplo, quem comprou apartamento na planta, comprou um projeto que ia se realizar. Então, aqueles que moram em casa, um dia aquela casa foi um projeto, foi uma intenção, não é? Então, talvez alguns estejam na fase do projeto, estão no planejamento. Outros já estão um pouco mais adiante,
Já fizeram o levantamento do orçamento, baseado no projeto que foi proposto, né? Então estão ali fazendo contas. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou financiar o material de construção e tudo mais? Outros já passaram dessa fase e estão na fundação, onde você enterra o dinheiro, né? Você investe no fundamento da edificação, porque você precisa, dependendo do que você vai construir sobre o fundamento, você precisa ter um bom fundamento. E fundamento exige muito recurso. Cavar, colocar ali ferro, brita, concreto, né? Tudo ali para que essa construção não sofra nenhum tipo de insegurança. Outros talvez já estão na concretagem, estão erguendo vigas, estão erguendo colunas, fazendo vigas, né? Para de um lado trabalhar a tração, né? A viga, né? A tração e a pressão sobre a coluna. Então, se você ou eu somos uma coluna ou uma viga, a gente tem que se preparar para suportar peso, não é isso? Então a concretagem tem essa responsabilidade, tem esse papel. Ou alguns já estão na fase das paredes, já passaram por essa fase da concretagem, estão erguendo as paredes, estão estabelecendo ali os cômodos, né? As áreas das suas dependências, as dependências que serão usadas ali naquela edificação. Aí temos o reboco, alguns já estão mais avançados, já estão no reboco, estão protegendo ali as paredes, e como bem lembrou hoje de manhã o irmão Elias, as paredes também têm a função de portar as instalações hidráulicas, as instalações elétricas, né? Tem que pensar nisso. Algumas casas mais modernas já pensaram até na fibra ótica, né, que vai passar ali, enfim. Então tem toda essa preocupação antes de colocar o reboco. Depois tem o acabamento, aí tem o azulejo, a cerâmica, tem qual vaso vai usar, né, que pia vai usar, as torneiras, né, vai ser de prata, vai ser de ferro, enfim. O que você previu no orçamento vai determinar o que você vai fazer no acabamento. Aí tem a pintura, né, alguns cômodos vão requerer pintura, e por fim a conclusão para então morar. E a nossa vida espiritual não é diferente. Onde está o projeto? O projeto está aqui. A Bíblia nos traz o projeto de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Depois que Ele planejou, Ele pôs a execução. Ele já pagou o preço. Você e eu não pagamos nada. O Senhor pagou o preço, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele derramou o sangue dele para gerar a mim e a você, e agora está nos combinando para sermos edificados. Depois nós temos a fundação. Quem é a fundação? É Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 19 e 20. Efésios capítulo 3, versículo 19 e 20. Ou melhor, capítulo 2, tá? Perdão, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Quando é que o crescimento ocorre? Olha, antes do verbo crescer, o que vem antes? Bem ajustado. Então, se as irmãs não estão ajustadas com os varões, se os serviços não estão ajustados, não estão bem coordenados, não haverá crescimento. Mas quando bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. E voltando naquele slide lá, então nós temos ali um preço que já foi pago, um fundamento que já foi lançado, e temos também, que mais? Depois da fundação, nós temos então a concretagem. O Senhor já estabeleceu, irmãos, colunas, irmãos que vão suportar peso, irmãos, vigas que vão suportar a tração, né? Então, as construções antigas, elas usavam a lei da gravidade, né? Então você colocava pedras que por causa da gravidade se juntavam, por isso que era meio arqueados.
né, as construções, principalmente as romanas, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, irmã Rosângela, me corrige, tá? Né? Então tá ali, as pedras se encostavam e faziam esse trabalho de tração. Só que com o passar do tempo a construção foi evoluindo. Então criou-se as vigas, né, para suportar os pesos onde as colunas não estavam. Então tem vigas, né, que sustentam isso. Então, em outras palavras, tem irmãos e irmãs que suportam peso, né? São colunas. Então estão ali sob pressão. Mas também tem as irmãs e os irmãos que estão na tração, que não faz esse jogo aqui, né? Esse trabalho, né, irmã Rosângela? Olha para mim aqui para ver se eu estou certo. Vai me avaliando aí, tá? Depois eu quero o certificado. Então, estou aqui sob teste. Então, aí, para não haver esse jogo, né? Então tem ali a viga conectada ali às colunas para evitar esse trabalho e não vir a ruir. Vocês se lembram daquela... Isso aí é notícia, né? Um tempo atrás, uma ponte nos Estados Unidos, né, entrou em ressonância, né, o vento começou ali a balançar, e foi entrando ali numa ressonância que depois veio a bancarrota, né, quebrou. Ou seja, começou com um leve movimento do vento e de repente, por quê? Porque não havia suporte para evitar esse jogo, essa tração. Então, às vezes, o Jabas quer ir para um lado, mas tem um Francelino que está segurando ele desse lado. A Rosângela quer ir para o outro, mas tem uma viga segurando ela para não ir. Não é? É um trabalho de restrição também, a edificação. Ninguém pode falar, não, eu vou resolver aqui, dançar um samba, né? E começa a mexer demais. Não, vamos restringir aqui, né? Vamos segurar. Então tem o Rodrigo, ei, Pevilas, calma, não é assim, vamos com calma, invoca o nome do Senhor aí, irmão. Aí me leva para o Espírito, aí eu fico mais tranquilo ali. Talvez eu não suporte a pressão, mas eu sou o irmão da tração. Então todas essas fases aqui são importantes. Por que o reboco existe? Para cobrir os irmãos. Às vezes tem irmãos que tem precedente, que depõe contra ele, mas ele se arrependeu. O que a gente vai fazer? Vamos colocar no Instagram? Não, vamos cobrir o irmão, vamos rebocar essa parede, né? Vamos ali. O que aconteceu? Por que Cão foi amaldiçoado por Noé? Porque ele expôs a nudez do pai. Isso é um princípio. Nós não somos filhos para expor a nudez dos outros. Nós somos filhos para cobrir. Por isso que Jafé, né, e o outro irmão dele, né, Sem e Jafé, de costas cobriram a nudez do pai. Eles não foram amaldiçoados. Não é que a gente está sendo conivente com o pecado, mas a gente está sendo conivente com o perdão que o Senhor deu para aquele que se arrependeu. Amém? Muito bem. Bom, são 8:45, será que eu ainda tenho tempo? Vamos lá. Então, amados, essa lição aqui é muito importante, o preço que o Senhor pagou. Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23. Aí vem, teoricamente, a primeira lição, que vai do versículo 24 até o versículo 27, falando sobre pagar o imposto. Certamente você já leu essa passagem, eu não vou aqui reler. Mas o que essa passagem quer nos mostrar? Quer nos mostrar duas coisas. A precipitação de Pedro, lá no capítulo 17, no início do capítulo 17, o que a voz dos céus diz? Capítulo 17, versículo 5, 17:5, parte final. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Por que lá no capítulo 3, o Senhor diz essa mesma frase, este é meu filho amado em quem me comprazo? Mas por que lá no capítulo 3 o Senhor não falou a ele ouvir? Deus não falou a ele ouvir. Mas agora o Senhor diz a ele ouvir. Porque Pedro estava colocando o Senhor Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Só que quando o Senhor veio,
A lei e os profetas passaram. E o Senhor agora era novidade para o momento. É a virada da antiga aliança para a nova aliança. Então eu não posso mais lidar com os irmãos de acordo com a lei e de acordo com os profetas. Eu preciso lidar com os irmãos com o amor, a graça e a misericórdia. Onde a graça não consegue, a misericórdia alcança. E a misericórdia traz o homem para a graça e da graça para o amor de Deus. E tem um texto, né, acho que é em Tiago, que diz: porque a misericórdia triunfará sobre o juízo. Mesmo na hora do Senhor julgar, o Senhor vai usar de misericórdia. Amém? Muito bem. Aí, como ele não deu ouvidos ao Senhor, o Senhor diz: precisa ouvir, a ele ouvir. Agora chegou uma situação em que ele precisava, antes de responder o cobrador do imposto, perguntar para o Senhor. O que ele tinha que fazer? Senhor, está aí um cobrador de imposto perguntando se o Senhor paga imposto. E aí, Senhor, o que eu devo responder para ele? Mas o que Pedro fez? Pode deixar comigo, sei de tudo. Aí foi lá e respondeu. Cadê a conexão com a cabeça? Teve epilepsia, deu uma crise epiléptica e respondeu conforme ele queria. E eu já passei por isso, de ser precipitado, de responder sem antes consultar, sem antes me coordenar com os irmãos. Entende? Eu já fiz o Jarbas de vítima, já vitimei o Jarbas nisso, né? Concluí com os irmãos, depois aí o Jarbas foi e falou: bom, você já disse amém, né? O que eu vou fazer agora? Você quer o quê? Que eu fale o quê? Que eu contrarie, né? Não, você não me consultou, então agora não vai. Não, ele aceitou. Mas não é assim que funciona. Tem que ter comunhão. Graças a Deus eu tenho aprendido, né, Jarbas? Obrigado, irmão. Senti muita firmeza nesse. Senti que tem algumas coisas pendentes ainda. Era quase dislike, né? Não foi nem like nem dislike, foi meio assim: irmão, vamos ver, né? Vai ter comunhão no final dessa reunião. Então, irmãos, a gente não pode ser precipitado. Temos de buscar a comunhão. E faltou isso na experiência de Pedro. Segunda lição: o maior no reino dos céus. Meu Deus, quem diria que entre os apóstolos tivesse essa demanda? Mas às vezes tem entre nós. Por que eu não fui convidado? Por que eu não fui chamado? Por que isso? Por que é aquilo? Vixe. E aí? E aí, Maria Olinda, o que você orienta? Ter comunhão, né? Ser humilde, né? Ter experiência de humildade. Aqui estão dizendo aqui, quem é o maior no reino dos céus? Versículo 4 do capítulo 18. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então aqui mostra o Senhor, né, mostrando que uma criança não tem ambição. Uma criança é simples, se contenta com pouco. E isso deve nos encorajar. Em Isaías capítulo 57, versículo 15, o Senhor nos mostra uma postura que todos nós devemos adotar na nossa vida cristã. Isaías 57, versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem achou, diz amém. Muito bem. Qualquer coisa você pode recorrer aí a Eloá, ela está projetando aí. 57, 15 diz: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Olha, esse que habita o alto e sublime, ele também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E aqui cabe uma lembrança: tem muitos contritos e abatidos nas ruas. Eu quero falar por mim, né? A minha equipe
deixou de sair para encontrar esses contritos e abatidos. A gente precisa ir atrás dessas pessoas. A igreja, ou melhor, a cidade de Taguatinga tem mais de 320 mil habitantes. A gente precisa, o pouco que a gente fizer será muito importante para o reino. Então nós precisamos ir atrás. Precisamos restaurar o Posso Orar por Você. Coletivo, talvez individualmente você esteja fazendo isso, mas a gente precisa também fazer isso coletivamente. Se o Jabas for sair amanhã, eu quero estar com você, Jabas. Posso ir lá para a sua equipe? Beleza. Like, né? 2 likes. Amanhã tem café da manhã, né? Então fica para a próxima. Muito bem, que horas que vai ser o café da manhã? 8h30 da manhã, muito bom. Então, isso aqui mostra que a gente precisa ir atrás dos contritos e abatidos, e também deve ser a nossa postura. Isaías capítulo 66. Vou encontrar agora. 2, é isso aí. Só que na King James atualizada, você pode projetar aí para nós? Beleza, brigadão. Aleluia, rapaz, você tem que estar aí, né? Sempre. À tarde aqui, né? Pois é, mas se você ficar da próxima vai merecer um lanche, hein? Eu vou me comprometer com isso. Amém. Pode fazer de propósito na próxima semana. Vamos lá, ó. Vamos ler juntos. Ó, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. O que é dedicar o amor reverente à palavra? Irmãos, é ouvir a palavra profética e com simplicidade e obediência praticar o que está sendo proposto. Amém? Veja, o Senhor tem estima por esse perfil de coração, que é reverente à minha palavra. Ele diz assim lá no: minha atenção e estima. Senhor Jesus, quem quer ser estimado pelo Senhor e quem quer ter a atenção do Senhor, diga amém. Amém. Aleluia. Muito bem, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Quando fala então do maior, né, que a gente acabou de ler, a gente precisa ter esse coração. Vamos para Mateus capítulo 5, versículo 3, que também está na mesma linha da humildade. Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A melhor versão diz que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, vazio, que vai diante do Senhor, não cheio, mas vai vazio para ser preenchido pelo Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Se a gente chega cheio, como é que o Senhor vai nos encher? Precisa chegar vazio, precisa ser pobre para o Senhor poder encher. Amém? Muito bem. Isso também nos mostra que a nossa vida natural não serve para edificar a igreja. Isso já foi provado lá no capítulo 16 de Mateus, e agora o Senhor está trazendo isso aqui quando alguém quer ser alguma coisa na vida da igreja. No passado, né, nos primeiros séculos da vida cristã, né, logo depois dos últimos apóstolos dormirem no Senhor, aí a igreja foi conduzida pelos pais da igreja, né, eram os contemporâneos dos apóstolos. Isso perdura pelos primeiros 4 séculos. Daí, quando chega lá em Tiatira, né? Lá em Tiatira, depois de Pérgamo, final do 6º século, então Tiatira surge com o sistema papal. Deixam de lado o falar profético, passa a ouvir uma mulher, e aí descamba tudo. Ou seja, eles dão mais atenção para Maria
em detrimento de Jesus. E aí o sistema hierárquico é estabelecido na igreja. O primeiro passo foi dado por Inácio, que era o bispo da igreja de Antioquia. Então ele teve uma brilhante ideia, com o intuito de cuidar da igreja melhor. Ele estabelece uma distinção entre bispos e presbítero. Só que bispo e presbítero é a mesma pessoa. Onde que está escrito isso? Tito capítulo 1, versículo 5. Que tal a gente ler de pé? Vamos ficar de pé. Vamos ler um pouquinho. Aumentar a circulação do sangue. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ler 2 textos de pé. Amém? Tito capítulo 1, versículo 5 e o versículo 7. Então o versículo 5 diz: vamos ler juntos? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbítero, conforme te prescrevi. Aí ele está falando da mesma pessoa, versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então ele ora chama o presbítero de bispo e ora chama o bispo de presbítero. Presbítero aponta para a pessoa e bispo aponta para a função dessa pessoa. Podemos mais ler outros 2 versículos de pé ainda? Vocês permitem ou não? Beleza. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, também 2 versículos, o versículo 17 e o versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 17 e versículo 28. O 17 diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aos presbíteros chegam, aí ele começa a dar uma série de recomendação. Quando chega no versículo 28 melhor, como é que ele chama esses presbíteros? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Podemos sentar. Então, bispo e presbítero é a mesma pessoa. Amém? Eu vou parar por aqui. Amanhã a gente prossegue na comunhão para concluir essa porção. Mas o que a gente deve guardar no coração até aqui dessa porção da palavra profética? A primeira é que a visão do monte tem que nos impactar. A segunda é que nós precisamos estar conectados ao cabeça. Amém? A terceira é que o Senhor pagou um altíssimo preço para edificar a igreja, que foi seu sangue, foi sua morte. Amém? Então o investimento já foi feito. Depois a gente não deve ser precipitado. A nossa conexão com a cabeça deve ser na prática. Quando tiver uma questão, vamos levar ao Senhor, ou vamos levar para aqueles que podem dirimir essas questões. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos então fazer pequenos grupos, tá? Grupos de até 4 irmãos, para ruminar essa palavra. Depois nós daremos sequência na programação da reunião.